mais uma aula da disciplina de Química do segundo ano. Essa daqui é a aula de número 13. Nessa aula, vamos trabalhar equilíbrio químico. Nesse equilíbrio químico aqui, eu já coloquei o conceito. É a situação na qual as concentrações dos participantes da reação não se alteram. Certo? Estou falando que participante da reação significa reagente e produto, pois as reações direta e inversa estão se processando com velocidades iguais, não é isso? Mesmo jeito, gente. As reações que estão presentes nos reagentes e nos produtos têm a mesma velocidade. Isso serve para a equação química direta e a equação química inversa. Isso aí vem outro detalhe, não é isso? O que é uma reação direta, o que é uma reação inversa. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei aqui duas equações químicas, ok? Para você saber o que é equação direta e equação inversa. Vamos para cá. São duas equações, essa daqui é direta e essa daqui é inversa. Aqui eu tenho o composto que está antes da seta. O composto que está antes da seta é chamado de reagente. O que está depois da seta é chamado de produto. Do mesmo jeito aqui, pessoal, reagente e produto. Ok? Na reação direta, você tem uma equação química que vai se converter em outra equação química. Aqui você tem do mesmo jeito, uma equação que vai se converter na outra. Só que você repara um detalhe aí, olha. Esse 2NH3 está depois da seta, do lado direito, olha. Aqui a seta está do lado direito. Esse 2NH3 está agora do lado esquerdo, antes da seta, olha. Vê que tem uma diferença. Esse composto aqui está antes da seta. Esse mesmo composto aqui está do lado direito aqui, olha, depois da seta. Ok, gente? É diferente. A diferença também está na seta. A seta aponta para o lado direito e aqui a seta aponta para o lado esquerdo. Aqui você tem uma reação direta. Eu falei, ó, a diferença do desse composto aqui, ó, estão em posições diferentes. Esse daqui tá antes, esse que tá antes, aqui tá depois. E a seta também conta, viu? Essa seta aqui é da reação direta, essa daqui da reação indireta ou reação inversa. Depende do livro, gente. Reação direta ou inversa é a mesma coisa. Certo? Uma equação direta e uma equação inversa. Para facilitar, aqui você tem duas equações. Você pode escrever apenas em uma equação. Como? Nessa daqui, olha. Nessa equação aqui você pode escrever apenas em uma. Antes de tudo, essa equação aqui que eu vou mostrar são essas duas aqui. Só que não precisa escrever as duas, só uma. Vê, gente? Aqui. Pronto. Vê que é o mesmo composto químico, né? Certo? Aqui você tem o reagente e aqui você tem um produto. Aí qual a diferença? A diferença é que ali tem duas setas. Uma que vai para a direita e a outra vai para a esquerda. Com essas duas setas aqui, está comprovando que a reação pode ser direta, essa equação química pode ser direta e também pode ser inversa. Ok? Vê que, olha, voltando aqui, vamos voltar aqui. Vê que nessa equação química
eu só tenho uma seta para o lado direito. Nessa aqui eu tenho uma seta para o lado esquerdo. Ok? E aqui você, para facilitar duas, você pode deixar só uma para o lado esquerdo, olha, tá aqui, e outra para o lado direito. Pronto. Por causa disso aqui, facilita mais, não precisa escrever duas equações, apenas uma. Equação direta e equação inversa. Essa seta aqui já indica que é direta e inversa. Pode aceitar direta e pode aceitar inversa. Além da equação direta e inversa, temos também processos reversível e irreversível. Ok? Mas o que é processo reversível? O reversível, certo, gente? É aquele que pode voltar ao seu estado original, né? Certo? É aquela substância que se transforma em outra e depois ela pode voltar ao que era antes, a mesma substância anterior. Certo? Aqui, ó, é aquela que pode voltar ao estado que era antes. Ela se altera, mas depois ela pode voltar ao que ela estava antes de ser alterado. Aqui eu já coloquei um exemplo do processo reversível. Ciclo da água que envolve mudança de estado físico. Como assim? Você tem a água dos mares, não é isso? Dos rios, dos lagos. Eles se evaporam, sobe, formam as nuvens. Daí as nuvens produzem chuva e cai novamente nos lagos, rios e mares. Isso daí aí depois começa novamente o mesmo processo. Se evapora, sobe, fica nas nuvens, em forma de nuvem, a chuva e cai novamente. E assim vai se repetindo. Então isso aqui, esse exemplo aqui do ciclo da água é um exemplo de quê? De reversível. É aquele que pode voltar ao seu estado original. Ou seja, a água na fase líquida se evapora. Mas depois, quando vem a chuva, ela fica na líquida novamente. Ela pode voltar ao seu estado original. Aqui é o reversível. O estado líquido vira vapor e do vapor vira líquido novamente. Certo? Porque aqui, voltar ao seu estado original. Ciclo da água. Ok, gente? Porque na verdade ele sempre vai se repetindo. E o estado físico sempre volta ao que era antes. Estava líquido, volta a ser líquido. Nesse outro aqui, eu tenho o irreversível. Não retorna ao seu estado inicial. Nesse caso aqui, ele não pode voltar ao que era antes. Diferente do outro. O outro pode voltar o que era antes. Esse aqui não pode. Olha, não retorna ao estado inicial. É o reversível. Certo? Esse aqui não retorna. Esse aqui pode. Não é como o ciclo da água. Esse aqui não retorna. Estado inicial. Aí, gente. Vamos lá começar. Pronto. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui é a queima de combustível. É isso? Um exemplo aqui é o etanol, que também é conhecido como álcool combustível. A queima do combustível, certo? Vai liberar gás carbônico mais água. Ok, gente? Aqui eu estou dando um exemplo de queima de combustível. Combustível pode ser a gasolina normal ou pode ser o etanol. O etanol é o álcool, que é o nome mais usado. Quando a queima do combustível, o gás
vai liberar gás carbônico, como eu falei agora, mais água. Ah, mas só que ele aqui é um processo irreversível, não volta ao normal, ou seja, o gás carbônico e a água não volta o que era antes. O que não volta o que era antes? Não volta o que era antes. Combustível etanol, certo? Depois que o etanol se transforma em gás carbônico e água, ele não volta ao seu estado inicial, ou seja, o gás carbônico mais água, ele não volta a ser combustível. Então é por isso que aqui é um processo irreversível. Olha, novamente, não retorna a seu estado inicial, ou seja, o combustível, depois que se transformar em gás carbônico e água, ele não volta ao seu estado inicial, não volta a ser combustível novamente. Essa é a diferença, gente. Tem reversível e irreversível. Temos também outro detalhe aqui, né? O equilíbrio químico, ele pode ser dividido em homogêneo e heterogêneo. Ah, mas o que é o homogêneo? Vamos saber o que é o homogêneo. O homogêneo, na verdade, apresenta uma única fase, né? Homogêneo é aquele material que apresenta uma única fase. E heterogêneo é aquele material que apresenta mais de uma fase. Vê que tem uma diferença. Heterogêneo tem mais de uma fase. E homogêneo só tem uma fase. Para vocês entenderem melhor aqui, eu vou colocar algumas equações químicas. Ok, essa equação química aqui. Vou ampliar aqui a imagem. Pronto, pessoal. Essas duas aqui, vê que já tem uma seta aqui, ó. É um processo direto ou indireto, ou ainda reversível, certo? Como pode se dizer. Aqui, olha. Aqui temos uma equação química. Note que nessa equação química eu só tenho uma fase. Qual é a fase? É o estado físico dela, né? Ó. Esse que está no parênteses aqui é um G, significa gasoso. A substância antes, ou seja, o reagente, é gasoso. E depois daqui da seta, ó, das duas setas, ó, tá no parênteses aqui, é um G de novo, gasoso. Ou seja, antes é gasoso e depois também é gasoso. Só tem uma fase. Espera aí, gente. Vamos lá. Aqui do mesmo jeito, eu tenho essa substância aqui, antes da seta, que é o reagente. Aqui eu tenho, ó, no parêntese, aqui, que significa aquoso. Aqui também, ó, depois da seta, olha, que a seta, depois da seta temos toda essa substância, temos aqui e aqui, significa aquoso. Ou seja, a seta aqui está dividindo, olha. Na verdade são duas setas, né? Pro lado direito e pro lado esquerdo. Aquoso antes e aquoso depois. Esse que está no parênteses aqui, olha, é o aquoso. Então significa dizer que é homogêneo. Só tem uma fase. Nessa primeira aqui, só tem uma fase que é gasoso, o G. Esse G aqui está no parêntese. Nessa segunda aqui também só tem uma fase, que é o aquoso. Já essas duas aqui é diferente. Vocês observam que está aqui, ó, dentro do parêntese. Um S, esse S aqui no parêntese significa que é sólido. Ou melhor, a substância está no estado sólido. Não é isso? E depois da seta aqui, ó, a substância está no estado gasoso, olha. Tem um parênteses aqui, tem um G de gasoso. Outro parênteses aqui, um G de gasoso. A seta aqui está dividindo, olha. Antes da seta é sólido, S de sólido. Depois da seta é G de gasoso, então mudou. Eu tenho duas fases.
sólido, que é um S, e G de gasoso. Então ela é heterogênea aqui, ó, heterogênea, equilíbrios heterogênicos. Certo? Aqui também, olha, eu tenho duas fases. Qual? Aqui, ó, parêntese, ó, um S de sólido, as duas setas, um aqui, ó, parêntese, um aqui de aquoso, outro parêntese aqui de aquoso. Então aqui eu tenho duas fases, aquoso e sólido. Antes da seta é sólido, depois da seta é aquoso, né? Que aqui eu estou colocando antes, não é isso? Que lado esquerdo aqui eu estou colocando antes, depois que é o lado direito. Duas fases, então é heterogêneo. Essa aqui é heterogênea, porque tem sólido e aquoso. Essa aqui é heterogênea, porque tem sólido e gasoso. G de gasoso e S de aquoso. Essa daqui é homogênea porque só tem gasoso e gasoso, aquoso e aquoso. Até a próxima aula, gente. Ok?